Sol Medeiros. Seja muito bem-vinda, Sol. Obrigada. Agradeço o convite. Uma alegria te receber, viu? Uma alegria minha. Vamos sentar aqui e aí a gente começa o nosso bate-papo. Se os meninos quiserem perguntar alguma coisa também, depois vocês relaxarem um pouquinho aí com a aguinha, fiquem à vontade. Mas você em casa também participa. Eu sempre gosto que você interaja com a gente, principalmente em relação a esse tema, Sol, porque assim, a mulherada pede. Fala de menopausa, de climatério, né? Tá todo mundo vivendo muito essa fase, as nossas telespectadoras, uma grande parte está vivendo essa fase e é angustiante mesmo, né? É muito angustiante, mas é bacana que você falou antes dos homens, né, entenderem, para eles poderem ajudar, né, as mulheres com qual ele convive, seja em casa, né, com a esposa, com a mãe, com as filhas e também no ambiente de trabalho, entender o que a mulher está passando por esse processo para ele poder ajudar também. Maravilha. A mulherada fica meio raivosa, mas ao mesmo tempo fica carentinha, necessitando de uma empatia, né? De uma compreensão maior. Nosso WhatsApp é o 11 950 45 18 40. Pode participar. Daqui a pouco a gente faz as perguntas e a Sol responde. Mas deixa eu entender primeiro, assim, o que é a medicina chinesa? Né? Eu até um símbolo aqui para mostrar para a câmera, que é esse aqui, né? Esse aqui é o símbolo básico da medicina chinesa, né? Que é para equilibrar as duas energias. Muitas pessoas já viram esses símbolos, mas não entendem. Então, assim, a gente equilibra as energias e a parte estrutural, né? Que a gente fala que é a parte yang e a parte yin do nosso corpo. Então, todo ser humano tem essas duas energias e estrutura. Então, como é que funciona? Então, todos os nossos órgãos do corpo, ele tem a parte estrutural, como, por exemplo, sei lá, o coração, e tem a sua parte funcional. Então, para ele ser saudável, tem que ter um equilíbrio entre a estrutura e a função deles, tem que viver em harmonia. Quando um está desequilibrado, o nosso corpo ele é muito inteligente, ele está sempre voltando para a saúde, para achar esse meio tempo para a gente poder sobreviver, né? Então, quando uma dessas, ou a estrutura ou a função, ela fica em desequilíbrio, é quando acontecem as patologias e a gente adoece. A medicina chinesa, ela trata o ser humano de uma maneira integral. Então, a parte do corpo e que engloba também as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, para a gente estar firme, assim como a gente está sentado aqui na cadeira, aqui no sofá. Então, tem que ter um equilíbrio. Se um pé fica meio manco, né, os outros têm que dar suporte até onde eles aguentam. Quando não aguenta mais, né, aquela cadeira quebra e a gente adoece. Né? Então, esse é o equilíbrio, né? E a medicina chinesa, o que é mais conhecido aqui no Brasil é a acupuntura, né? Que é a inserção das agulhas. Então, a gente tem a acupuntura, a gente tem a parte das ervas, que é a fitoterapia, tem a massagem, né? A gente tem a atividade física e também inclui a alimentação. Então, é um conjunto, né, de técnicas que faz a medicina chinesa. Que proporciona esse equilíbrio. Que vai proporcionar esse equilíbrio. Muito interessante a gente falar disso e ligar esse equilíbrio a essa fase de menopausa, climatério, TPM. Às vezes, mulher nessa fase não tem equilíbrio nenhum, né, meninas? Você já deve ter convido com uma mulher à beira de um ataque de nervos, de TPM. As mães na menopausa, vocês passaram por isso? Já. Parece que falta equilíbrio, não é, gente? Parece que falta. Chuta o cachorro, sai daqui! Não é isso? Mas a gente sofre também, porque a gente fala, puxa vida, eu não queria estar assim. Não, né? a gente não quer estar assim. Então eu já vivi isso, né, no TPM, então depois que eu comecei a estudar, a me tratar, então eu já passei por essa fase. Então eu falo assim, é importante a gente fazer as pazes, né, com o nosso ciclo menstrual, entender que é bom sim, é possível a gente passar pela TPM, sem cólica, tem problema de enxaqueca, né? Sem faltar os nossos compromissos, porque tem muitas mulheres que deixam de ter seus compromissos, seja pessoal, de trabalho, porque tem que ficar em casa, ou porque está com cólica, ou porque vem aquele fluxo muito abundante, né? E ela acaba perdendo muita coisa da vida. Então, é possível sim viver de uma maneira harmônica. Então, o que acontece? Quando a gente chega nessa fase do climatério, né? No Brasil, a média de mulher que entra na menopausa é 48 anos. Então, vamos supor, na década de 60, de acordo com o IBGE, a média de idade das pessoas era 48. Então, a mulher não sofria tanto. Hoje, a expectativa de vida é por volta de 75, 78. Então, se ela entra na menopausa com 48, com 50, ela vai ficar aí 28 anos tendo os calores. Que é a principal reclamação das mulheres, são os que a gente chama de fogachos, né? Então, que aquele calor que vem, de repente, sobe pela nuca, ela levanta de madrugada. Eu conheço mulheres que relatam que ergue até o freezer, né? E não é saudável, porque você acabou de sair,
da cama quentinha. Você abre aquele freezer, então você tem aquele choque térmico e algumas mulheres acabam tendo problemas de gripe, resfriado por conta disso. Está sempre com muito calor, ela não tem muita noção do tempo que está lá fora, né? Se está muito frio. Até porque não é só calor, né? É uma oscilação. Uma hora a gente tá calor, outra hora com Isso, frio, né? exatamente. Puxa o cobertor, tira e fala que é isso. Então, né, esse é o principal sintoma, é a principal queixa que as mulheres trazem. Mas, além disso, a gente tem a secura das mucosas, tem insônia, pressão alta, algumas mulheres ficam muito depressivas. Então, o que acontece, né? Na medicina chinesa, a gente vê o ser humano como um todo, né? Na China, as meninas já são preparadas para a sua primeira menstruação, que é a menarca, de uma maneira natural. Da mesma maneira que a mulher é natural, ela chegar nesse período e entrar na menopausa. Então, a medicina chinesa tem uma base na natureza. Então, a gente tem as nossas 4 estações dentro da nossa vida. Então, a menina que acabou de entrar na menarca, né, que está no auge, eles falam que é a nossa primavera. A mulher, quando está na fase do verão, que é a fase da maturidade, que ela vai dar os frutos, que são os filhos. E aí, ela entra na fase do outono, que é essa época da menopausa. Eu vou dar um exemplo bem prático. Nós estamos em março, daqui 20 dias a gente entra no outono. Uma maneira muito natural. Então a gente começa a ver as folhas caindo, você vê a temperatura ficando mais fresquinha. O verão não vai virar para o outono e falar assim, olha, seu outono, eu quero ser verão o ano inteiro. Eu sou calor o ano inteiro, então não dá. Então, é uma fase que a mulher tem que entender que é o processo natural da vida dela. Agora, né, esses frutos que ela fez dos filhos, essa energia agora volta para ela. Então, é um tempo de ela olhar mais para si, né, de ela deixar, né, todos aqueles afazeres que ela fez que ela não tinha tempo, agora ela tem tempo para ela. Então, tempo de se cuidar, de olhar coisas que ela não conseguiu fazer no início da vida, seja uma faculdade, seja uma viagem, um estudo, o que quer que ela queira. Então, agora, a energia dela agora é para ela mesma. Então, é isso que a gente, às vezes, não sabe muito lidar. Que a gente coloca a menopausa como um peso, né? Agora eu estou envelhecendo, eu não tenho mais valia na minha vida, né? É tudo como a gente vê, né, na verdade. Que envelhecer é para os fracos, eu tenho que estar sempre bonita. Claro, a gente tem que estar sempre bonita, muito saudável e cuidar do corpo e cuidar da mente. Então, as nossas emoções, muito reprimidas, né, ao longo da nossa vida, né, se você é uma pessoa muito raivosa, por exemplo, né, tudo te irrita muito, quando chega na menopausa, a maioria dessas mulheres vai ter problema de fogacho, porque a raiva, né, é uma energia considerada quente e ela sobe, né, porque quando a gente está com raiva, a gente não fica, às vezes, né, com o rosto quente, sente a cabeça fervendo. Ah, então essas sofrem mais. Essas sofrem mais. Então, na verdade, essa parte do climatério é um processo que a mulher teve ao longo da vida. Se no período dela, menstrual, de TPM, ela era mais tranquila, não sofria tanto de irritabilidade, por exemplo, ela vai passar na menopausa de uma maneira mais harmônica, mais tranquila. Agora, de qualquer forma, o que a gente sente na TPM não é uma escolha nossa, né? Eu, por exemplo, era dessas bravas na TPM, ficava irritadíssima. Eu não escolhia ficar irritadíssima, mas eu ficava. Eu já passei por isso, né? Não era uma escolha minha, ou é? É e não é. Porque assim, quando a gente está para menstruar, né, nessa semana anterior, né, então fica tudo muito exacerbado. Então é como a gente colocasse uma lupa de tudo que eu vivi, as minhas emoções, ao longo das outras 3 semanas desse meu ciclo menstrual. Então assim, se é uma pessoa que fico muito focada nos meus problemas, tentando achar solução para tudo para mim, eu sinto muita mágoa, né? Eu não tenho muito foco nas coisas que eu quero. O que acontece? Hoje em dia, as mulheres têm muitas demandas, né? Então, a gente demanda do trabalho, a gente tem a demanda da casa, tem os filhos, a gente tem a nossa vida social. Então, é muita coisa para a gente dar conta. E aí, a nossa mente não para. Então, quando chega nessa época, a gente já está muito cansada, né, do que a gente pensou ao longo desse mês. E aí, o fluxo de energia, né, que a gente precisa para mandar oxigênio para o nosso cérebro, nesse momento ele precisa mandar para o nosso útero para liberar o endométrio e a gente não menstruar, porque a gente não engravidou. Então, eu fico sem esse aporte, né, físico de sangue na minha mente. Então, tudo é para agora. Eu quero já, tem que ser nesse momento. E é uma coisa meio química do nosso corpo também. Né? Então, quando a mulher começa a se conhecer, né, e anotar, por exemplo, então tá bom, então eu vou ter um caderno de anotações que agora no meu ciclo de março eu vou ter na minha menstruação, eu fico como? Eu fico mais deprimida, eu tenho mais exposição, eu não tenho, né? Dividir em 4.
o período pós-menstrual, a terceira semana que é a ovulação e a última semana que é a TPM. Então, ir anotando. Conforme você vai anotando, você vai trazendo mais para sua consciência, né? Você começa a ter o seu autoconhecimento, você vai se observando que determinadas situações na minha vida se repetem. E por que repetem? Por que a Cláudia falou alguma coisa para mim? Toda vez que ela fala, aquilo me irrita, né? Aí você vai anotando. Então, você vai começando a se observar que determinadas situações, né, não precisa mais daquela emoção tão exacerbada, não precisa ficar com tanta raiva, assim. Nossa, que fantástico, né? E olha a importância do autoconhecimento, da gente se observar. Muitas vezes a gente realmente passa batido em relação a gente mesma. As mulheres cuidam de todo mundo e acabam esquecendo delas. E como os meninos, a gente estava falando, é importante eles também terem acesso a essa informação para eles poderem entender que a mulher, quando está nesse período ou da TPM ou então da menopausa, né? Entender que às vezes não é porque, como você falou, ela quer estar assim, né? Que é um período, mas que vai passar, né? Então, a ajuda dos maridos é fundamental, do pessoal do trabalho. Precisa ajudar. Eu gostei muito dessas estações, Gabriel. Até pensei que pode virar uma música, Gabriel. A mulher, ela é primavera, verão, outono. As 4 estações ao longo da vida. A ideia, se eu fizer essa música aí, ninguém vai beliscar meu direito autoral, não. Não, No momento que me deu a ideia, é tudo seu, é tudo eu seu. vou agradecer. E a mulher é maravilhosa em todas as estações. Isso é que é legal. Em todas as estações. Né? E a gente tem as 4 estações de maneira macro, mas a gente tem a maneira micro, que é todo mês, né? Então, o período que a mulher está menstruando é o outono. Então, que o endométrio está descascando são as folhas que precisam ir embora. O período pós-menstrual é o inverno, que a mulher ainda está meio recolhida, ela precisa se recuperar daquele sangue que foi embora. Aí, a parte da ovulação, que é quando eu preciso germinar, é a primavera. E a fase da TPM é o verão, que a gente tem um calor interno muito maior. Então, por isso que às vezes a gente fica, às vezes, meio... Né? Falou, encostou, pegou fogo. Fala, Serginho, você tá com uma cara engraçada aí. Ah, sempre. Ele nasceu assim. Sempre. Aí ele nasceu Tá aqui, ó, assim, inclusive. confabulando como é que vai ser as estações do ano de acordo com A composição do negócio, né? Vocês já estão pensando na Eu já composição. tô pensando Eu tô quem vai ser o verão, lembrando, quem eu tô vai ser o lembrando da inverno. música que vocês acabaram de cantar, que eu amo, que fala um pouco disso, Isso, né? pra E te quando aquecer. o inverno esfriar, eu sou verão pra te aquecer. Ah, é. Ah lá. E aí o que acontece, né? Então a mulher, por exemplo, na menopausa, uma outra coisa que ela sofre muito é de insônia. Que não dorme, enfim, né? E aí eu queria passar para as pessoas uma massagem que elas podem fazer isso todas as noites antes de dormir. Então vamos fazer o seguinte, Sol, eu vou dar 2 minutos pra todo mundo ligar pra melhor amiga, Fala, põe na Rede Vida que a Sol vai ensinar uma massagem pra insônia. Para insônia e para liberar algumas emoções que a gente fica reprimido. Ela que é terapeuta da medicina chinesa, está falando sobre os tratamentos nas questões ginecológicas e emocionais na menopausa, no climatério que antecede a menopausa. Na verdade, a gente tem todo esse desconforto no climatério, né? E a menopausa, ela é a marca de quando cessa a última menstruação. A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui. Mas então, se você está passando pelo climatério ou ainda está com sintomas, vamos lá aprender com a Sol. Ó, é uma coisa assim super simples. Na verdade, a mulher vai fazer, a pessoa vai fazer na última coisa. Tá na cama, né? Então, ela vai depois ali vai tá para dormir, já tá preparada para deitar. Então, o que a gente vai fazer? É uma massagem nos pés, tá? Fazer massagem nos pés é sempre muito bom, porque a gente tem pontos reflexos, né, dos nossos órgãos no pé, que é a reflexologia podal. Então, mas essa aqui é uma coisa bem específica. Então, a gente vai pegar essa parte daqui do pé, onde a gente apoia, né, o salto, e a gente pega essa parte da mão, que a gente chama de faca, ou então o golpe do karatê, e a gente vai friccionar isso aqui, a gente fricciona até a gente sentir a região esquentar, né? Então, tá deitadinha lá na cama, você sente a esquentar, e a hora que esquenta, a gente pega o centro da palma da mão e cola aqui nessa parte do pé e fica. Fica mais ou menos uns 3 minutos nessa região. Aí depois a gente faz no outro pé, mesmo processo, a gente esfrega. Isso é pra insônia. Essa massagem, ela serve tanto para insônia como para quem tem pressão alta, né? E aí depois que você sentiu que esquentou, você, né, cola o centro da mão e fica assim com o pé.
né? Mais ou menos aí uns 3 minutos. Esse exercício vai ajudar a dormir e também vai ajudar o pessoal, né, que pula carnaval, que fica cansado, que não dorme de jeito. Joia. Também vai ajudar nesse processo de insônia. A pessoa tem que fazer nela mesma ou Não, por exemplo, é o nela marido mesma. pode fazer Não, nela? esse aqui é uma automassagem. É uma automassagem. É, então Tá. só lembrando que isso aqui ele tem mais ou menos o efeito do escaldapé. Então o que é insônia? Eu tenho muita energia na cabeça e pouca energia no pé. Então na verdade a gente tem que ser o contrário, pés quentes e cabeça fria. Então com as nossas atividades mentais a gente tem a cabeça quente e o pé literalmente frio. Aham. Então eu inverto essa polaridade e consigo dormir. Ele tem o mesmo efeito do escaldapé, só que é seco. Então depois a única contraindicação é não sair depois da cama. Tá. Tem que estar já na cama, pronto Já para deitar. faz e dorme. Já deitadinho, faz e dorme, né? E um outro que aí é pra gente liberar um pouco as nossas raivas, as mágoas também, que é uma coisa assim super simples de fazer, pode ser em qualquer lugar. Eu não tenho onde fazer. Aí eu tenho 5 minutinhos, depois que voltei do almoço, vai no banheiro, que se arruma lá 2 minutinhos. Então é nessa região aqui peitoral. Então você pega a mão, né, junta todos os dedos, o punho tem que estar firme, mas ele não pode estar mole, Tá. né? Então o nosso braço ele tem que estar firme. Sabe mangueira quando a gente liga a água? Ela é firme, mas ela não é Mas ela mole. continua sendo E não mangueira. e não pode ser rígido, né? Tá. Então você vai fazer isso aqui, né? Nessa região. E fica lá 1 minuto, 2 Com minutos. uma mão só, né? Uma mão só. Né? Aí esse aqui, no caso, não tem um tempo específico. Cada pessoa vai sentir o seu próprio corpo e sentir necessidade de fazer mais, né? Então não precisa, né, fazer muito mole, mas também não precisa, né, se autoflagelar. Tá. Na medida. Tá? É você fazendo na medida. E aqui o que acontece? A gente reequilibra? Aqui a gente equilibra essa região aqui do centro do corpo, nosso coração, que às vezes a gente guarda, né? Muita mágoa, de coisas muito passadas, fica muito ressentido, né? Vai ficando até meio corcundinha, meio fechando. Então, fazendo isso todos os dias, né? Então, a gente pode, às vezes, ter um sono melhor, porque não fico tão preso em questões minhas do passado e a gente vai liberando as emoções. Liberando as emoções, a gente consegue ter um equilíbrio melhor no nosso corpo, né? O auto-perdão, então tudo isso, esse exercício, ele ajuda. Maravilha. Vocês costumam guardar muita mágoa, ressentimento? Ou vocês são tipo a gente vê no samba? A gente que tudo alegria? a gente que tem um trabalho coletivo de estar diariamente um com o outro, pessoas que nos conhecemos ao longo da vida, cada um com uma criação diferente. Se a gente guardar mágoa um do outro, ficar chateado com o que o outro fez, ou com o que falou, não dá certo. Então a gente tem que fazer esse exercício diário de chateou, resolve ali, deixa pra lá, É isso aí. sem magoar. Porque se deixar, como ele falou, no dia que nós fizemos uma reunião, se chegar na tampa, você acaba tomando uma atitude, às vezes, que acaba magoando realmente. Então a gente não pode ter isso aí. Eu falo sempre pra eles, somos homens mais velhos, já com uma cabeça diferente, pais de família. Mais velho você. Vamos... Calma aí, gente. Acabei de fazer 23. Mas, quanto? Você tem 23 anos, Você acreditou! Ao contrário, ao contrário, ao contrário. Inverte os números. Eu sou o mais velho realmente aqui, né? Então, assim, a gente tem que tocar essa ideia. Poxa, tudo bem, não tá? Vamos resolver e acabou ali. A gente continua. É assim que fazemos. Apesar de tudo isso, a música também é a nossa válvula de escape. Então, quando as emoções estão à flor Isso da aí. pele, a gente pega um instrumento, vai cantar, vai tocar pra colocar toda essa energia ruim pra fora. Então, também. meia dúzia de samba, já foi tudo embora. Eu e o Vinícius, a gente bate boca no camarim todo dia. Mentira. Mas você sabe que eu acho que é um privilégio, às vezes a gente acha até que é um peso em alguns momentos, mas é um privilégio a gente fazer esse trabalho que é contagiar o público mesmo, essa missão de levar alegria. Sim. Porque a gente precisa cuidar das nossas emoções o tempo todo. Sim. Né? Porque senão também fica falso. Você chega lá rindo de mentira, o público percebe. Não recebe. Não recebe, Vitinho. É porque nós isso mesmo. somos um canal, né, pra transmitir essa energia. Muitas vezes também a gente, chega, tá chateado com alguma coisa que aconteceu em casa no dia a dia, chega, faz aquele show maravilhoso, aquilo limpa. Entendeu? É maravilhoso. Fala, Sandro. Fora dos palcos, somos pessoas normais, né? Eu trabalhei com uma grande figura chamado Carlinhos Jesus, que ele dizia assim, meu filho, ninguém tem culpa dos nossos problemas. A hora que a gente sobe lá, a gente tem que fazer o show pro público. É isso aí. É isso aí que eles estão falando, é muito importante, né? Não guardar mágoa, não Jamais. guardar ressentimento, porque a gente adoece essas emoções que a gente vai reprimindo. A gente, ao longo do tempo, o corpo, ele coloca pra fora. E o caminho que a emoção consegue encontrar é através do corpo. E o que eles estão falando é muito importante. Então, ter um hobby
Fazer o que você gosta é fundamental para o ser humano. Então, ó, pra você que tá em casa, às vezes fala, ai, que pena, eu não sou artista, eu não sambo. Não, o hobby é seu. Então, assim, pode ser um artesanato, pode ser cultivar uma planta, pode ser bordar. Pode ser cozinhar. Pode ser cozinhar. Um trabalho voluntário. Também o hobby, o trabalho voluntário, te tira o foco do problema. Você esquece do problema. Sim. O problema se resolve Você por foca si no que é só. bom. Tá acabando o tempo? E esse monte de perguntas? Nenhuma? Ah, meu Deus do céu. Não é uma pena. Tô arrasada aqui. Só minha, vai, não, nada. Produção do Natan. Deixa eu passar então os contatos. Eu vou fazer o seguinte, Sol, temos muitas participações, eu vou pedir pra produção de te passar todas elas. Claro. Já te convido pra voltar e a gente já claro, vai ser começa um prazer. respondendo as dúvidas que chegaram, porque a gente volta falando um pouco mais desse assunto. Tá, Eu ok. sei que vocês amam e a gente precisa mesmo, né? Com não é certeza. fácil não, gente, passar por essa fase que eu tô entendendo que é o outono. É difícil, né? Mas a gente vai tirar de letra. Juntas, a gente pode tudo. Quer ver? Olha, a Sol, ela tá no www.solmedeiros.com.br. Ela tem um canal no YouTube que é Sol Medeiros. No Facebook, Sol Medeiros Terapias Integrativas. No Instagram, tudo juntinho, Sol Medeiros. E o telefone é o 11 99376 7637. Muito obrigada, Imagina, eu que Sol. Amei te agradeço. conhecer, Eu te também. receber. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, meninas. Gostei da sugestão da música em 4 estações.